Boa noite a todos. Nós sabemos que a humanidade nunca ficou sem religião. Se pesquisarmos no tempo, se voltarmos no tempo, examinarmos desde as tribos mais primitivas, nós veremos sempre uma manifestação religiosa. O que é uma manifestação religiosa na realidade? É a crença em alguma coisa que está acima da nossa compreensão, alguma coisa que não é material. É a crença, ainda que vaga, de que além da nossa matéria, além da nossa realidade física, existe alguma coisa que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não entendemos. Todos nós que fizemos, ainda que no meu tempo, hoje os mais jovens nem sabem o que é isso, o curso primário. Hoje não existe mais o curso primário, Nós fazíamos o curso primário, 4 anos primários. Nós veremos que isso sempre existiu. Quer dizer, os povos, por mais rudimentares que sejam, têm uma crença em algo maior, em algo que está acima de nós. E como eu disse, no curso primário a gente aprendia, por exemplo, que os índios temiam o trovão, o raio, davam nomes, veneravam esses acontecimentos porque não entendiam. Não sabiam que eram meros efeitos materiais, efeitos físicos. E por isso acreditavam que vinha de uma força superior. Se acreditavam nisso é porque acreditavam na existência dessa força superior. Ou seja, acreditavam em Deus. Nem sempre davam esse nome, mas acreditavam em Deus. Ao longo do tempo, à medida em que a própria civilização avançou, que nós fomos aprendendo um pouquinho mais, a sociedade foi se organizando, foi se estruturando, também essa ideia de Deus foi evoluindo. Ela cresceu, ela se modificou e foi se criando ideias mais exatas do que seria Deus. Exata para aquele tempo, é óbvio, Para o entendimento daquele momento. E todos os povos criaram os seus deuses, que exemplificavam, que simbolizavam através de estátuas, de imagens, muitas vezes através de animais estranhos, pessoas estranhas, Quem já não viu? Homens de asa, que não eram anjos, cabeça de cavalo, corpo de gente, e assim por diante, davam nomes, e veneravam, temiam, porque era isso que a tradição passava para eles. Crescemos mais, evoluímos mais, e chegamos até Moisés, que já nos trouxe, em contrapartida às crenças dos povos vizinhos que acreditavam em muitos deuses. Tinha um Deus para cada coisa, um Deus para cada momento, um Deus para cada situação. Trouxe a ideia do Deus único. Mais do que a ideia do Deus único, porque também os outros tinham, embora tivessem muitos deuses, tinha um que era superior a todos e, portanto, nesse sentido, ele era também único. Dizem que o Baal, o grande rival de Jeová, significava Deus único. A tradução literal seria Deus único. E ele era um Deus, segundo os judeus, um Deus profano. Mais do que um Deus único, o Moisés trouxe a ideia de um Deus abstrato. Ou seja, um Deus que a gente não pode ver, um Deus que a gente não pode tocar, um Deus que a gente sabe que existe, mas que não o vê. Nós o sentimos pelas suas manifestações, embora alguns textos bíblicos falam que Moisés teria visto Deus, de acordo com aquela compreensão que eles tinham, eles imaginavam, quando viam um espírito de luz, que fosse o próprio Deus. Mas a grande contribuição nesse sentido foi a demonstração, foi a crença, a confirmação da crença de que existia um Deus que não precisava ser representado por nada. E foi esse Deus, o Jeová de Israel, que
caminhou e desaguou no cristianismo, com algumas modificações, com alguma evolução, mas o cristianismo incorporou esse Deus de Israel, Jeová de Israel, e passou a acreditar nele com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes, com todas as suas imperfeições. Parece herético isso, não é? Mas na realidade, o Deus que eles apresentavam era um Deus com os nossos defeitos, era um Deus vaidoso, um Deus tirano, um Deus que se vingava, um Deus que punia, um Deus que matava. É óbvio que não era o Deus que nós acreditamos. Era o Deus que eles acreditavam, porque era o Deus de Israel, que os cristãos incorporaram. E foi esse Deus que chegou até a nossa civilização atual. E consequentemente, com o desenvolvimento da inteligência, né? Com o desenvolvimento do intelecto, especialmente a partir do século XVIII, quando o homem começou a pensar um pouquinho mais, começou a desenvolver vários ramos da ciência, física, química, biologia, aliás, todos os ramos da ciência, né? Tiveram um grande impulso a partir do século XVIII, século XIX, até um pouco antes. E o homem começou a questionar esse Deus. Porque é óbvio, se nós pensamos, se nós raciocinamos, não dá para entender um Deus desse jeito. Porque é um Deus com muitos defeitos, convenhamos, né? É um Deus parecido conosco. Aquela expressão que diz lá no início da Bíblia, na Gênesis, que diz: e Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Aliás, o texto não é bem assim, vamos criar o homem, criemos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ou seja, parecido conosco. Nós invertemos isso, nós criamos Deus à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós demos a Deus aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós imaginamos. E é evidente que isso levou ao materialismo, é evidente que isso levou à descrença. O positivismo desenvolvido na Europa se opunha a essas ideias e começaram a questionar Deus. Porque é óbvio, esse Deus, essa religião, afirmava que Deus fez o mundo em 6 dias. A ciência mostrava que tem dinossauro com 60 milhões de anos. Quem está certo? A religião ou a ciência? Que Deus fez o homem de barro, soprou no seu nariz e lhe deu vida há cerca de 6.000 anos. A ciência demonstra que o homem está aí há milhares de anos. Existem achados de 12, 13, 15 mil anos comprovados. Mais uma vez, em quem nós devemos acreditar? Na ciência ou na religião? Acontece que a religião impunha essa crença, né? Não precisamos aqui repetir, não precisamos aqui enumerar os mártires da ciência. Indivíduos que foram martirizados pela religião porque afirmavam o contrário. Afirmavam que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que a Terra girava em torno do Sol. Isso era uma heresia capaz de levar à pena de morte. Então nós chegamos à conclusão que havia um abismo aparentemente intransponível entre ciência e religião. Não dava para conciliar, não tinha como conciliar. E começou então a revolta. Foi nesse contexto que surgiu a figura extraordinária de Allan Kardec, o professor Hipólito Léon Denisard Rivail, que tomou conhecimento de fenômenos que ocorriam e que não eram explicáveis à luz da ciência, eram até bastante questionáveis, mas homem interessado, muito inteligente, resolveu pesquisar, resolveu conhecer. E desse trabalho, que não daria para nós descrevermos aqui, no curto espaço de tempo que nós temos, ele elaborou a codificação espírita. O que é a codificação espírita? São os 5 livros básicos
da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e os Milagres, o Livro dos Médiuns e... pulei? O Céu e o Inferno. Mais alguns livros complementares, como o que é o Espiritismo e a Revista Espírita, que complementaram o seu trabalho e que apresentava agora o que nós podemos chamar de uma religião nova. Qual a característica principal dessa religião nova? Estar de acordo com a ciência. Parece forte demais, não é? Mas realmente é isso que o Espiritismo faz. Isso é tão enfático que Kardec recomendou: se algum dia a ciência demonstrar que algum dos ensinamentos do Espiritismo não é verdadeiro, nós temos que ficar com a ciência. Ele foi enfático nisso. Não é o que o cientista diz, não. Nós vemos todos os dias cientista falando uma coisa, no outro dia mudou. É aquilo que está consolidado como ciência, como verdade científica. Tem que prevalecer sobre aquilo que o Espiritismo afirma. Que eu saiba, até hoje não aconteceu nenhuma vez. Poderá acontecer no futuro. Até agora eu desconheço que tenha acontecido de alguma vez, de uma única vez, a ciência conseguir negar, provar que uma das afirmações do Espiritismo está errada. Foi daí, decorrente disso, que Kardec nos ensinou que esse Espiritismo, ou essa nova religião, vamos chamar assim, é mais do que uma religião. É ciência, é filosofia e é religião. Como a minha memória não é grande coisa, já foi, mas hoje, depois dos 40, né, fica um pouquinho difícil. Eu vou ler para vocês. Isso está no livro O que é o Espiritismo, que é também uma obra de Kardec, né? O Espiritismo tem por fim demonstrar, aliás, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Nota que ele fala de uma coisa que não era conhecido pela ciência, porque a ciência oficial, ela lida com coisas materiais, ela lida com coisas físicas e ignora as espirituais como se não existissem. O Espiritismo vem, através dessa pesquisa, demonstrar que o mundo espiritual é real. E mais recentemente, nós temos visto mensagens que afirmam, inclusive, e eu gosto até de usar essa expressão, não sei se é certo, que não existe mundo espiritual, existe mundo material diferente. Apenas isso. Ou seja, porque mundo material e mundo espiritual se entrelaçam, caminham juntos. Apenas a ciência física ainda não incorporou entre os valores que ela pesquisa o mundo espiritual. E foi isso que o Espiritismo veio fazer: pesquisar esse mundo espiritual, estabelecer a sua realidade e a sua real atuação no mundo físico, as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essa crença apoia-se no raciocínio e sobre os fatos. E ele conclui: eu próprio não adotei, senão depois de meticuloso exame, o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos, busquei explicar-me, ou seja, explicar a ele próprio, né, tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer como e porquê. Ou seja, ele pesquisou, aí o caráter científico, mas dizer, não usou nenhum aparelho, não usou nenhum estetoscópio, não usou um telescópio, não usou um microscópio, não fez experiências químicas. Claro, não estava usando, não estava pesquisando coisas materiais. Portanto, a pesquisa foi feita e muito meticulosa por Allan Kardec nos fenômenos, nas suas manifestações, naquilo que ela atingia, naquilo que ela feria os nossos sentidos. Portanto, ele caracteriza bem esse aspecto científico do Espiritismo: a pesquisa
colocando o Espiritismo ao alcance da ciência, ou seja, não dá para contestar o Espiritismo baseado na ciência. Porque aquilo que as religiões antigas diziam, foi Deus que quis, o Espiritismo diz, não, acontecem por isso, isso e isso. Foi Deus que quis também, se Deus não quiser, não acontece. Mas na realidade, é a lei de causa e efeito em ação. Ele diz também que o Espiritismo é filosofia. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Ou seja, uma vez demonstrados que existe o espírito, que existe o mundo espiritual, quais as consequências disso sobre nós? O que isso nos afeta? Como isso nos alcança? Isso é filosofia. E a religião? Existem aqueles que contestam, não gostam de chamar Espiritismo de religião. Aliás, não é de hoje, né? Já desde o tempo de Bezerra de Menezes, havia uma disputa entre os cienticistas e os religiosos. Os adeptos da ciência queriam divulgar e estudar apenas o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece ainda, é uma coletânea de mais de 1000 questões, todas muito objetivas, 1019 questões, todas muito objetivas, perguntas feitas por Kardec e respondidas pelos Espíritos, sobre os mais variados temas, abrangendo praticamente todo o processo evolutivo da humanidade. É um livro extraordinário, e que os adeptos da ciência queriam apenas estudar o Livro dos Espíritos. Os religiosos, por seu lado, queriam estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e aplicar apenas ele. E, por incrível que pareça, isso trouxe grandes discussões entre os espíritas no início do Espiritismo no Brasil. Discussões, inclusive, entre as federações e a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Entre espíritas notáveis, tiveram que fazer um congresso e assinar o que foi chamado Pacto Áureo, que discutia não só isso, mas outras coisas também, que não resolveu a questão, mas ficou decidido que não se discutiria mais isso, entre outras coisas, para poder amenizar, abrandar aquela situação de quase guerra no meio espírita. Curioso, né? Que tenhamos pessoas assim, porque na realidade Kardec, o codificador, nos afirma que também a religião é um fator importante na doutrina espírita. Porque o que é religião, afinal de contas, né? Podia ter outro nome, nós chamamos de religião aquele sentimento ou aquela crença nas coisas divinas, nas coisas espirituais. Acreditamos que tem um Deus, acreditamos que quando nós morrermos, isso não importa a religião, hein? Porque todas as religiões cristãs acreditam na mesma coisa. Quer dizer, os nossos irmãos evangélicos e católicos também acreditam que a alma vai sobreviver. Também acreditam que nós teremos uma situação depois da morte. Só que a única coisa que difere com relação ao Espiritismo é qual é essa situação. É o estudo da relação que há com essa situação depois que nós desencarnarmos, né? Eles acreditam que nós, ao desencarnarmos, iremos para o céu ou para o inferno, dependendo da nossa conduta, dependendo de como nós vivemos. Aliás, não é nem dependendo da conduta. Ainda essa semana, o Carlinhos citou o Facebook. O Facebook tem um repertório enorme de coisas boas e de bobagens. A gente aproveita as coisas boas. Um colega dos meus filhos, que foram criados juntos, mas eles são evangélicos, e um deles postou no Facebook uma crítica mordaz a essas igrejas novas, Universal, Internacional, eles são batistas, dizendo enfaticamente: eles não são cristãos. Embora, conclui ele,
Também lá, como em qualquer lugar, existem pessoas muito boas que fazem o bem, que praticam a caridade, mas só isso não é suficiente. Imagine, é preciso aceitar a Jesus. E eu pergunto, o que é aceitar a Jesus? Eu até hoje não entendi. E acho que foi por isso que eu deixei de ser batista, né? Eu não entendia o que era aceitar a Jesus. Se fazer o bem, fazer a caridade e não fazer o mal não é aceitar a Jesus, eu fiquei sem saber o que era. Então não é quanto à conduta. Eles acreditam que essa aceitação de Jesus, converter-se a Jesus, é que vai levá-los para o céu, e o contrário, levar para o inferno. A citação não é para criticar, apenas para a gente entender, porque eu respeito muito, porque eu gosto de dizer que tudo leva à mesma porta. Ainda que nós acreditemos em outras coisas, eles que não acreditam nisso acabam se portando dessa forma, acham que não é suficiente, mas aqueles de verdade, os crentes verdadeiros, portam-se bem, caminham bem, respeitam-se, amam-se, fazem caridade. Portanto, não importa o que tem atrás da porta. Aqueles que caminharem assim estarão bem. Mas o Espiritismo vem nos ensinar, né, que o que importa na realidade é como nós vivemos, como nós nos relacionamos, como nós convivemos com as pessoas. Até porque existe um contexto diferente na nossa crença. Eles acreditam na salvação, ou seja, salvar-se significa ir para o céu. Nós acreditamos na evolução, nós acreditamos na construção de um mundo melhor através da nossa própria melhora. A reunião de pessoas melhores trará um mundo melhor. Então, a partir daí, nós acreditamos em coisas diferentes. Mas nós podemos dizer que isso não é religião? É claro que é religião. As nossas práticas, todas elas, a prece que nós dirigimos a Deus, as nossas petições, o nosso agradecimento, aquele sentimento que brota de nós de gratidão ao nosso Pai que está nos céus, isso é religião. Isso não é ciência, não é filosofia. Elas se complementam, essas três condições, essas três características do Espiritismo se complementam. Existe hoje grandes discussões em torno disso, né? Alguns companheiros nossos que se dedicam no estudo da ciência, outros no estudo da filosofia espírita. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental para enriquecer a doutrina espírita. É bem verdade que ao longo do tempo a ciência e a filosofia foram um pouco esquecidas no contexto da divulgação espírita, e nós nos enfocamos apenas no aspecto religioso. E por isso é importante que pessoas busquem agora retomar as pesquisas, retomar os estudos lá onde Kardec parou. Vamos continuar, vamos descobrir coisas novas, vamos ver se não tem alguma coisa que Kardec não teve tempo de dizer e que nós precisamos saber. Vamos estudar com mais afinco, mais a fundo a nossa condição espiritual. Vamos desenvolver sim a filosofia, mas não vamos nos esquecer que esse aspecto, religião, é o que mais nos toca, porque é aquilo que está mais próximo de nós, é a prática de tudo isso. Eu gosto de, outro dia conversando sobre isso com um companheiro, né, que questiona isso, com muita força essa questão. Eu diria, imagine o melhor hospital do mundo. Vamos imaginar que o Einstein seja o maior do mundo. Eu não sei se é, não sei, mas é um grande hospital, assim como outros que existem em São Paulo, né? O que eles fazem? Eles praticam a boa medicina. O que é a boa medicina? Eles têm os melhores equipamentos, os melhores médicos, os melhores medicamentos. Eles têm todos os melhores recursos para aplicar a medicina. Mas eles não pesquisam, exceto pequeninas coisas. Eles não criam instrumentos, eles não criam remédios. Se os laboratórios parassem agora de pesquisar, se os laboratórios parassem de produzir equipamentos, medicamentos, daqui a 50 anos o Einstein estaria praticando a mesma medicina de hoje.
Ou não é verdade? Talvez tenha sido isso que aconteceu um pouco com o Espiritismo, né? Nós negligenciamos um pouquinho a parte ciência e a parte filosofia, e nos empenhamos naquilo que nós sabemos e naquilo que nós podemos fazer. E eu não tenho dúvidas, porque eu posso falar por mim e por muitas pessoas que conheço, que tem sido um grande trabalho. Não, quando eu digo por mim, não é que eu tenho feito um grande trabalho. O Espiritismo tem feito um grande trabalho para mim e por mim. O Espiritismo me ajudou, me renovou, me deu forças, assim como deu para tanta gente, sem nos atermos na preocupação se é ciência, ou se é filosofia, ou se é religião, mas na prática pura e simples do dever de caridade, do dever fraternal, do amor ao próximo, para que nós possamos realmente construir um mundo melhor. Herculano Pires, eu li certa vez em um jornal antigo, que ele teria dito, já próximo ao seu desencarne, ele teria dito que mesmo os espíritas não tinham consciência de que o Espiritismo é o germe de uma nova civilização. Ou seja, é a semente de uma nova civilização. Parece arrogante de nossa parte, né? Imagine, mas se analisarmos realmente o que nos ensina o Espiritismo, a codificação espírita e todas as obras complementares, tudo aquilo que chega até nós, nós veremos que se, na realidade, nós praticarmos o Espiritismo com toda a sua pureza, nós estaremos praticando o cristianismo em toda a sua pureza. E nós estaríamos, sim, construindo uma nova civilização. E nós teríamos, né, nós sabemos que aos poucos nós vemos pela mídia, nós vemos pelos filmes que nos chegam, que as ideias espíritas, que também não são criação do Espiritismo, nós sabemos que já vem de longe, estão cada vez mais se arraigando na mente do povo, no folclore, na cultura, em todos os campos da manifestação humana nós vemos o Espiritismo presente, as ideias espíritas, melhor dizendo, presente, ou as ideias espiritualistas, como queiram, divulgando essa ideia que é extraordinária, especialmente porque nos permite acreditar em Deus sem negarmos a ciência, nos permite confiar em Deus sem nos preocuparmos de estarmos sendo simplórios, porque a ciência diz o contrário. Eu já disse, né? A ciência pode até negar os fenômenos espíritas, porque é óbvio, ela lida com coisas materiais e não tem acesso, portanto, às coisas do espírito, mas não pode e nunca pôde provar nenhuma das suas negações. Nunca pôde provar que o Espiritismo estava errado. Embora nós também, a bem da verdade, não possamos provar cientificamente, né? Nós acreditamos e para nós é prova, porque nós vemos, nós que trabalhamos numa casa espírita todos os dias, estamos vendo as manifestações que não podem ser negadas por nós, mas são convicções que valem para nós e que nós não conseguimos passar para outras pessoas, porque nós não temos meios de mostrar para elas aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vemos. Então Kardec, quando fala da religião, ele diz o seguinte: há quem conteste o aspecto religioso do Espiritismo. Vejamos o que diz Kardec. O Espiritismo, na sua mais simples expressão, claramente ele assegura: do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões, ou seja, Deus, a alma e a imortalidade. Ou seja, todas as religiões acreditam em Deus, todas as religiões acreditam na existência da alma, todas as religiões acreditam na imortalidade. Como eu já disse, a única divergência é como será essa imortalidade, como ela vai se manifestar no futuro. Enquanto eles acreditam no céu e no inferno, nós acreditamos na evolução, ou seja, na eternidade, não uma eternidade passiva, mas uma eternidade com construções, uma eternidade com trabalho, uma eternidade com evolução.
As penas e as recompensas futuras sendo, porém, independente de qualquer culto em particular, não importa o que a gente acredita. Seu objetivo é provar àqueles que negam ou que duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo e que sofre após a morte as consequências do bem e do mal que praticar durante a vida corpórea, o objetivo de todas as religiões. Como Kardec era sábio, né? Ele consegue resumir em algumas linhas tudo aquilo que realmente acontece no mundo religioso. Em Obras Póstumas ele diz: o Espiritismo, firmado no conhecimento das leis ainda não compreendidas, não vem destruir os fatos religiosos, mas torná-los mais aceitáveis, dando-lhes a explicação racional. O que ele vem destruir são as falsas deduções daquelas leis por erro ou ignorância. Ou seja, o Espiritismo vem mostrar, vem estudar, vem explicar aquelas crenças de uma forma racional, vem explicar o próprio Deus de forma racional, se que isso é possível, se é que isso é possível, né? Vem explicar para que servem, o que são essas manifestações, e vem provar que elas realmente existem. Então eu acho que, embora não seja meu tema favorito, como eu comentava com o Carlinhos antes da palestra, não é que não goste dele não, é que eu não sei fazer. É difícil, né? É mais técnico, você precisa estudar. Eu acredito que deu para resumir, né, aquilo que a gente pensa em termos de Espiritismo como ciência, ou seja, a pesquisa dos fenômenos, a filosofia, a explicação das consequências em razão desses fenômenos, e a religião, que é a nossa crença inabalável em um Deus, a nossa crença inabalável em um futuro melhor, em um futuro guiado pela espiritualidade, que certamente está nos amparando, nos dirigindo e nos orientando. Que Jesus possa nos abençoar.